A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Eloy e estou aqui para produzir mais um vídeo a respeito de questões bíblicas que trazem alguma confusão para algum grupo de pessoas. Vocês estão lembrados que há um tempo atrás eu produzi um vídeo explicando sobre as palavras Baal, sobre a palavra Adon e sobre a palavra Adonai. Está no meu Facebook e também no YouTube. Você pode estar pesquisando lá. Por que eu vou trazer esse vídeo hoje? Porque essas pessoas que inventaram isso, que quando a gente diz Senhor Jesus ou Senhor Deus, nós estamos proclamando Baal, porque Baal significa Senhor, né? E aí eles estão dizendo que esses outros textos, assim, tipo assim, não vale, né? Eles estão se apegando a Oséias 2,16. Eu vou ler para vocês aqui Oséias 2,16, mas vou ler texto e contexto. Não vou fazer igual eles, pegar só 2,16 não, tá? Aí eu vou explicar o que Oséias 2,16 quer dizer, tá certo? Essas pessoas então usam esse texto para justificar o porquê que quando nós falamos Senhor Deus, Senhor Jesus, estamos falando o Senhor Baal. E não é uma verdade. Veja bem o que diz Oséias 2,16. Oséias 2,16 vai nos dizer assim a palavra de Deus. Olha por que eles se baseiam nesse texto. Depois a gente lê o contexto, né? Diz assim: E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Eles pegaram esse texto aqui para dizer que essa é a prova de que nós estamos clamando Baal e não o Deus Criador dos céus e da terra. Vejam bem uma coisa, texto e contexto. Oséias 2 está deixando bem claro que a palavra Baal aqui não é com relação a Senhor, mas é o Baal mesmo. É o Baal, Deus falso. É o que o texto de Oséias 2 completo está dizendo. Que Israel estava trocando Deus por Baal. As coisas que deveriam ser atribuídas a Deus estavam atribuindo ao Deus falso Baal. Não estão usando a palavra Baal como Senhor aqui, tá certo? Mas como que eu consigo provar isso? Veja bem, Oséias capítulo 2, um contexto aqui para começar, versículo de número 2 diz assim: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre seus peitos. Veja bem, o texto ele começa com uma comparação entre marido e mulher. Você está entendendo agora? Como começa Oséias 2? Fazendo uma comparação entre Deus, que tem uma esposa, né? E que a mesma estaria em prostituição, porque a idolatria ela também era encarada como uma certa prostituição espiritual. Então, por isso, no versículo de número 16, está dizendo aqui que não vão chamar ele mais Baal, mas meu marido. Porque é como se Israel tivesse deixado Deus para seguir o Deus falso Baal. Então, a palavra Baal aqui não está para Senhor, como eles estão dizendo, mas é o próprio Deus falso Baal. Um outro texto, dentro desse contexto, deixa isso claro, é que diz aqui no versículo de número 8 do capítulo 2 de Oséias: Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, ele multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, Deus falso. Nos diz também aqui um outro texto, deixa eu achar aqui, o versículo de número 13 do capítulo 2 de Oséias, vai nos dizer assim: E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, tá certo? E se adornou os seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Você está entendendo aqui que nesse versículo de número 13, Oséias 2,13, está aqui a palavra queimar incenso? Ou seja, eles estavam adorando o Deus falso Baal. A palavra Baal aqui não está entrando na questão de Senhor, porque eu já expliquei que o Senhor Baal é Senhor de uma casa, Senhor do terreno. É uma pessoa comum, né? Não é essa questão que está aqui. Então, irmãos, o versículo 16 somente não serve para que essas pessoas fiquem ensinando que nós estamos clamando a Baal. Eles não conseguem ler texto e contexto
e ficam inventando várias coisas que não tem nada a ver. Você está compreendendo a importância do texto e contexto? Então, nesse texto aqui, começa-se já dizendo alegoricamente que Deus seria o marido de Israel, Israel seria sua esposa, e ela estava andando atrás de seus amantes. Ela estava se prostituindo, porque estava buscando o Deus falso, Baal. Tá certo? Então, nenhuma parte desse texto, seja no original, seja na Bíblia traduzida, está dizendo isso. Veja bem aqui. Aqui, eu tenho o original aqui. Veja que aqui está escrito a palavra marido circulado de vermelho. Tá certo? Está aqui a palavra marido, tá? Aleph, Yud, Shin, Yud e os sinais maçoréticos, tá? E nós temos aqui também a palavra Baal separada aqui, tá? Circulado aqui de vermelho também. A palavra é Baal. Está é a palavra Baal e a palavra marido. Então a história aqui, irmãos, não tem nada a ver com que as pessoas que dizem Senhor, porque quando nós dizemos Senhor Deus, Senhor Jesus, a palavra que nós usamos é Adonai, tá certo? Adonai não tem nada a ver com Baal, tá? Então que você possa compartilhar esse vídeo para ajudar algumas pessoas em nome de Jesus, porque muitos não vão ter cabeça o suficiente para se desvencilhar dessas pessoas, né? Alguns deles chegaram a produzir até livros a respeito desse texto de Oséias 2,16, né? Que diz, né? Vamos ler novamente? Que diz aqui: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Simplesmente porque dentro de uma alegoria, Deus é o marido de Israel, Israel seria sua esposa, teria o deixado. Agora esse texto está querendo dizer o quê? Que ela vai retornar, tá? Que a esposa vai retornar, que Israel vai retornar e reconhecê-lo como o seu marido, tá? De acordo com o texto e o contexto desse texto. É um retorno de Israel, tá certo? A palavra Baal aqui não quer dizer que estavam chamando Deus Senhor Baal. Não estavam usando a palavra Baal como Senhor, mas estavam usando Baal como Deus falso, e estavam adorando o Deus falso Baal e não usando como a palavra Senhor para Deus, tá certo? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Continue orando, buscando a Deus. Se você puder compartilhar esse vídeo para ajudar algumas pessoas ou enviar para alguém, eu agradeço, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, você e sua família.